por mais que a gente esteja no mercado de tecnologia e avançou muito tudo, as nossas interações avançaram, o olho no olho ainda para a gente que investe ainda é muito importante, né? Entender, olhar, apertar a mão, né, do empreendedor e sentir o cheiro, que a gente costuma dizer, né? Tentar tomar uma cerveja ali, é onde a gente pega de fato a nuance da coisa. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Aonde? Jogando pra plateia? Aonde, Jimmy? A gente tá num lugar totalmente diferente aqui. Eu tenho certeza que o pessoal não tá entendendo nada. Não. Porque a gente tá aqui na bagunça incrível aqui do Startup Summit 2023. Dudu podia botar o quadro aberto só um pouquinho pra postar, pra ver como é que tá o espaço, né? Sim. A galera aqui em volta passando. A gente fez poucos eventos e esses que a gente fez foram sensacionais, né? Pois é, e aí o pessoal deve estar escutando uma zoeira aqui, um barulho de fundo. A ideia é exatamente essa, né? Tem uma bagunça aqui, o pessoal percebendo que tem movimento acontecendo aqui dentro. Isso. Mas, Jimmy, a gente pegou uns convidados aqui para começar os primeiros episódios, né? Exatamente. A gente está participando aqui do Startup Summit 2023 em parceria com a Invisto, que é um fundo de Venture Capital, e a gente tem o prazer de receber aqui o Caio e o Kaique, que são analistas de investimento, mas fazem um trabalho muito maior, que é identificar, prospectar, analisar potenciais investimentos para o fundo e startups que têm possibilidade de crescer, de se tornar negócios gigantes. Todo mundo quer ser um unicórnio, certo? Sejam bem-vindos. Poxa, obrigado, pessoal, pelo espaço aqui, né? Acho que bem bacana a iniciativa. O espaço é teu, é a gente que tá usando. É um prazer ter vocês aqui, né? Fazendo esse trabalho tão bacana com a gente, de conversar com convidados, pessoas relevantes do ecossistema. Então, claro, é bem bacana, a gente fica bem feliz. A gente tem visto, Kaique, um monte de startups aqui, né? A gente está no meio aqui, acho que grande parte das startups no ecossistema estão aqui. Tá ou todo vão mundo estar aqui? em algum Tá momento. todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui. Tem que estar, né? Acho que o PIB de tecnologia tá tudo aqui. Mas eu queria entender, assim, como que um fundo se posiciona? Para onde que olha? A gente sabe que não é qualquer startup que é investida por qualquer fundo. Tem que existir um match. Como é que rola isso? Legal. Obrigado, né, pelo convite e por vocês estarem aqui. Mas contando um pouquinho, acho que contextualizando, né, se a gente olhar, os fundos querem também estar aqui, né? Acho que mudou um pouco o panorama do mercado de investimentos como um todo, principalmente nos últimos 3, 4 anos. E a gente viu o número de fundos ou casas de investimento, veículos ou agentes de investimento de uma maneira geral, mais que dobrar. Então, o nosso papel aqui, lógico que ele a gente quer estar aqui, é importante, mas ele é muito mais ainda estratégico, a nossa presença, posicionamento. Então, vai muito além de só estar aqui procurando oportunidades, né? Acho que isso é legal trazer e, além da gente, você vai encontrar aqui outros investidores, outros fundos e é uma indústria colaborativa, né? O Venture Capital, investimento anjo de maneira geral é super colaborativo, então para a gente faz super sentido trazer também do nosso lado aqui outros investidores e construir negócios e investimentos maiores e diluir risco lá no final para o nosso investidor. Então esse é um primeiro ponto, né? Tem um lado que quem é visto não é lembrado, né? A gente não tá no lugar. Se você não tem espaço, você não está mostrando, você não tem um stand bacana, assim, mostrando o que está presente e falando com as pessoas não vão lembrar que você existe, não mostra o propósito, né? Uhum. Como é que vocês veem esse lado, assim? Vocês têm esse desafio de chegar e estar o tempo todo falando e aparecendo para todo mundo, para tudo quanto é startup, fundo de investimento, investidores que vão participar do fundo? Eu acho que é assim, uma parte necessária do trabalho e que a gente gosta de fazer bastante, né? A gente tem um posicionamento muito focado no sul do Brasil, então a gente foca essa parte mais de prospecção, de estar presente ali no ecossistema, de viagens, de agendas presenciais, etc. Mais do Paraná para baixo, né? Mas a gente busca, né, recorrentemente estar em eventos, né, estar em palestras de N casas aí, de estar próximo dos fundos de outros estados. Também. Eventos de pitch, né? Eventos de pitch. Para estar escutando sempre, né? Cara, e assim, por mais que a gente esteja no mercado de tecnologia e avançou muito tudo, as nossas interações avançaram, o olho no olho ainda para a gente que investe ainda é muito importante, né? Entender, olhar, apertar a mão, né, do empreendedor e sentir o cheiro, que a gente costuma dizer, né? Tentar tomar uma cerveja ali, é onde a gente pega, de fato... A nuance da coisa. Você pode contar um resuminho, assim, bem curtinho, assim, como é que uma startup, de uma hora para outra, está com um investimento de um fundo, assim, como é que a jornada acontece, assim, ele aparece como e como é que o advogado lá chega e passa o contrato para assinar, como é que a coisa acontece? O advogado, ele demora para chegar Tem uma jornada. Demora bastante, eu pedi para o Caio me ajudar aqui, né, complementando, mas
resumindo bastante, a jornada, no mínimo, com a Invisto e outros fundos assim que tenham alguma estrutura já de fundo profissional institucional, ela vai demorar no mínimo 6 meses para um cheque seed Series A, né? Um cheque um pouco maior. Por quê? Porque a gente vai passar pelo menos 1 a 2 meses, se a gente já não vem com a ideia do negócio pronto, a gente vai desenvolver a nossa convicção de investir. Esse como é que ele aparece no radar primeiro? Assim? Cara, tem alguns canais, né? A Invisto hoje tem um produto muito legal, que é um formulário, é simples, mas para os fundos em geral isso não é geralmente como acontece. A gente tem um pré-formuláriozinho com pouquíssimas perguntas, que o cara responde ali e a gente já marca uma conversa com ele com um nível de profundidade muito legal. Esse é o primeiro passo. Aí ele, como é que é? Vocês pegam o telefone e começam a bater no cara, né? Perguntando assim, o que vai acontecer? Como é que a empresa faz? Como é que vai? Mas só complementando o Kaique, antes de chegar nesse formulário, assim, ele pode vir para a gente através de eventos, através de, vamos dizer assim, podcasts, pode vir para a gente através de relacionamento dos sócios da Invisto ou dos analistas da Invisto, através do relacionamento com outras gestoras. Então tem N formas que esses caras chegam pra gente até esse formulário pra gente ter um pouco mais de conhecimento sobre aquela empresa. É legal isso. Eu também vejo, assim, muitos empreendedores, principalmente início de jornada, que tem aquela ansiedade de achar que o que eles precisam é dinheiro, né? E a gente sabe que uma ideia não vale de nada, o que vale é a execução, né? A ideia é uma pequena porcentagem daquilo que o empreendedor é capaz de realizar. E muitas vezes o empreendedor não precisa de dinheiro, ele precisa validar o negócio dele, ele precisa fazer a roda girar, né? Como passar essa mensagem para o empreendedor de iluminar a cabeça do empreendedor início de jornada e dizer, cara, constrói o teu produto, formata o teu posicionamento e depois a grana para fazer isso crescer vai aparecer? Cara, é bem legal. Eu sempre lembro isso quando eu sento com um empreendedor um pouco mais early stage, que o dinheiro mais caro que você pode pegar é o dinheiro de um investidor. Porque lá no futuro, os seus 10% por 100 mil reais, o que a gente espera é que ele valha no mínimo, né, guardadas as devidas proporções, 10, 15 vezes, né, para a gente conseguir gerar retorno como um fundo de investimento. Então, pense bem, né, nesse momento. Enquanto mais você tirar riscos da mesa, mais o seu valuation, né, mais sua empresa deve valer mais, porque se eu estou entrando mais cedo, eu vou estar tomando mais risco como investidor. Claro. Então, à medida que a gente vai tirando o risco da mesa, a gente vai entrando com mais convicção e aí o fator, né, valuation, ele vai aumentando com essa conta de risco-retorno sendo equalizada. Então, esse é o primeiro ponto que eu converso sempre com o empreendedor para validar expectativas, né, ajustar um pouco as expectativas. E aí, se o empreendedor entender que quanto mais longe ele chega com capital próprio, né, que é muito difícil, a gente sabe a realidade do país que a gente vive. Aquele que consegue ser bootstrap, né? Ele vai ter maior êxito, né, no ponto de vista financeiro de retorno para ele. Então, isso é muito legal ele entender. E se chegar a um ponto que ele deu muita participação para os investidores, os outros investidores que começam a entrar ali começam a desconfiar de que, cara, putz, talvez esse cara vai começar a achar que está com pouca participação, vai desengajar. Então, não é incomum a gente voltar com o empreendedor e falar assim, ó, resolve sua vida com esse anjo que está com metade da sua empresa, fala para ele reduzir essa participação e aí volta a conversar com a gente que a gente operacionaliza aí um investimento. Tá, depois ali vocês fizeram, receberam material, fizeram uma ligação, começaram a fazer perguntas para eles, não sei o que, aí de repente faz uma discussão interna lá e descobre assim, cara, eu acho que vale a pena discutir esse business aqui, esse deal aqui, essa oportunidade. Aí vocês vão fazer um namoro, aí tem que discutir detalhes, como é que a coisa acontece? Legal, acho que antes de tudo, acho que é bom falar um pouco da tese, só para entender também um pouco de o que a gente escolhe, como que a gente escolhe startup para seguir nessa fase de análise e namoro aí, como você falou, né, Fábio? Então a gente está olhando muito para o sul do Brasil, né, mas a gente também faz investimentos no Sudeste, a gente olha para empresas B2B ou B2B2C, né, a gente raramente faz algum investimento B2C, a gente olha para empresas que já estão numa fase de escala, então não é aquela startup que está começando, né, como o Jim comentou, Sim. É uma startup que já precisa ter mais madura, produto validado, já precisa ter uma estrutura comercial, uma estrutura de marketing, já precisa ter ido para go-to-market com sucesso, vamos dizer assim, né, e está em fase de escala. Startups são SaaS ou que tem uma tecnologia proprietária para entrega de um serviço escalável, vamos dizer assim, entre aspas, e principalmente com mais de 2 founders e bons founders, né? Então acho que a gente ainda como Venture Capital, o core da nossa análise vão ser os founders, né? E o que esses caras já fizeram, o que eles podem trazer para o desenvolvimento daquele negócio. E aí, comentando um pouco dessa fase do namoro, né, Fábio? A gente faz essa análise de fit na entrada para ver se as startups se enquadram na nossa tese.
se enquadrar, a gente falar assim, poxa, vamos seguir com esses caras, a gente faz de fato uma análise inicial, intermediária, avançada, olha números. Aí tem a contabilidade, olha tudo. Como é que é problema. O due diligence. A due diligence vem depois ainda, com parceiros externos, né? Sim, que é a fase, digamos, mais como é que é formal, vamos dizer assim, que o negócio já está teoricamente para fechar, se não achar nenhum esqueleto no processo. Achou um fantasminha no armário lá. A gente olha mercado, solução, operação, finanças, as pessoas ali envolvidas, oportunidade de saída. Então, quando a gente tiver todo esse escopo entendido para a gente seguir, a gente chama os advogados, né, Kaique? Bota na mesa um termo de compromisso e aí segue para do diligence. E aí é que demora. Conta um negócio aqui que é o segredo de estado de vocês ali. Então, agora vocês vão entregar para a gente aqui. O valuation e o capital que vai ser aportado, quando é que acontece essa decisão, assim? Vai lá, Kaique. Ela acontece desde o D0, né? Já tem uma proposta de partida, já. Sim. Geralmente o empreendedor ele vem com essa proposta pra gente, né? E uma grande maioria das vezes a gente, como um termo que a gente usa, tá super esticado, né? Tá sempre puxado. Tá sempre puxado. Pra gente tá sempre puxado, mas é o único momento que a gente tá no lado oposto da mesa do empreendedor, né? Vencida essa discussão de valuation, aí a gente já senta do lado do empreendedor e já começa a construir junto o negócio. Mas assim, a discussão do valuation é legal quando o empreendedor ele vem e fala, não quero discutir isso agora, vamos entender nosso fit aqui, né? O que a Invisto pode entregar para mim e o que eu espero, né? O que a Invisto espera de mim, até onde a gente pode chegar junto. E aí sim a gente parte para uma discussão de valuation. Quando o empreendedor já vem com valuation muito determinado na mesa, aí é a primeira coisa que a gente discute. E, cara, é um grande... um eixo, né? O grande ponto ali é um red flag, né? Falando os termos. São sempre esses os pontos que fazem a gente, de uma maneira muito rápida, dizer um não, né? Que cara, não tem como, porque esse é um ponto, um pilar fundamental que pra gente não dá pra abrir mão. Que não dá pra abrir mão. Eu, ouvindo vocês falar, vejo cada vez mais que o foco, então, é investir no empreendedor. Então, assim, o empreendedor muito bom, com um projeto um pouco capenga, vai pra frente. Agora, um empreendedor com um projeto muito bom, que é bem difícil, mas ele não tem tantas skills, não tá tão desenvolvido, não é tão interessante. Vocês precisam dessa energia do cara que tá por trás do negócio. Exato, assim, a gente até auxilia, né? Vamos supor que ele tem um produto muito bom, mas a gente vê que tem algumas falhas ali no time, etc. A gente, enquanto investidor, a gente propõe, né, que ele traga outras pessoas para o time, a gente ajuda na estruturação do stock option, né, Kaique? A gente ajuda numa série de questões, assim, para deixar aquele time mais forte também, né? Então a gente consegue trazer um pouco desse know-how. Mas, assim, tem empreendedores muito bons na partida, na largada, já é uma validação muito grande para nós, enquanto investidores, de que aquele investimento tem uma grande chance de dar certo. Que o cara está comprometido, está com energia, é capaz. Exato. Então, assim, de fato é o ponto principal, né? A gente não deixa de olhar se a gente achar que tem alguma peça faltando ali no quebra-cabeça que a gente pode complementar com nossa expertise, indicações, know-how. Mas, de fato, se tiver entre uma empresa com um empreendedor muito bom em produto, né, vamos dizer assim, razoável, uma empresa com um produto, né, é muito bom, mas o empreendedor razoável, a gente prefere, de fato, o empreendedor que vai para cima, que é muito bom e que a gente sabe que pode botar o projeto na mão dele que vai ser bem executado. Acho que agora, para encerrar o papo, assim, vamos falar um pouquinho só da parte do processo do exit, né, da saída. Excelente. A tão esperada saída. A tão esperada saída, mas que normalmente acontece quando o fundo e o empresário conseguem achar uma oportunidade legal de realizar o investimento, né, a oportunidade de que vai acontecer. Quem puxa? É o empreendedor, investidor? Como é que a coisa roda? Acho assim, Kaique, por favor, complemente, mas no D0, quando a gente começa a analisar uma empresa, a gente já pensa na saída. Né? Então, a gente é um fundo de investimentos, a gente tem que trazer retorno para os nossos investidores. O negócio de vocês é o exit, né? O nosso negócio é entrar, investir no bem, trazer valor para criar aquele negócio, né? Trazer criação de valor naquele negócio e, de fato, fazer o desinvestimento um bom múltiplo e um bom retorno para os nossos investidores. Então, assim, no D0 a gente já puxa essa conversa com os nossos empreendedores, né? E aí isso vai se construindo ao longo dos nossos, vamos dizer assim, esse processo de criação de valor. Né? Então, a gente às vezes vai trazer novas verticais que vão abrindo esse pool de potenciais exits. Né? Então, nas reuniões de conselho também a gente traz essas possibilidades para os empreendedores. Em alguns casos específicos, a gente estrutura comitês de M&A para a gente já deliberar algumas iniciativas para pensar no exit de determinado tempo.
Então isso tudo meio que já está pré-combinado e é puxado muito pela gente também, mas os empreendedores têm que estar abertos a essa possibilidade desde o primeiro momento. Eles não podem jogar contra, né? Exatamente. O propósito é comum para os dois, né? Exato. E acho que é bom também deixar claro aqui que a gente, aí falando pela Invisto, a gente acredita no plano do empreendedor, né? Nesse plano ele tem que ter uma estratégia de saída. Se é um M&A, se é um outro fundo entrando, a ideia de ser um negócio global, né? Aí ele que vai nos dizer. E é lógico, a gente com a nossa experiência de já ter feito isso algumas vezes, a gente sabe o que é real, o que está fugindo muito. Sim, né? O que não é factível. O que não é factível, exatamente. Os agentes de M&A vão brigar um pouco com a gente, está falando isso, mas eles sempre vão vir debaixo do braço falando, cara, sua estratégia é IPO, né? Mas a gente sabe que cara, é muito raro uma empresa brasileira fazer um IPO, né? Então, por mais que seja um caminho, ainda a grande maioria são M&As entre valuations de 100 a 200 milhões, de uma maneira bem grosseira colocando aqui. Então, se a gente realisticamente coloca isso na mesa, né? Entende que o empreendedor, se ele está validando esses pontos, se para ele faz sentido, de uma maneira super generalista aqui, né? Para a gente conversar, mas ouve, escuta, né, e ajuda, né? A gente não é impositor de nenhuma ideia. Claro. A gente vai atuar junto com ele, sentar do lado dele na mesa. É legal dizer isso, né? Que a visão do negócio é do empreendedor. Então vocês acreditam na ideia dele. Exato. Ele é o cara que tem que executar, que tem que botar o próprio plano em prática. Evidentemente a gente traz complementos, né? Sim. Do plano dele, mas assim, o core tá ali com o empreendedor. Acho que legal, né? Acho que dá uma visão bem geral do pessoal, como é que o negócio de investimento da Invisto acontece. A gente provavelmente vai ter outros episódios aqui falando com o Marcelo, com os Marcelos, né? Com a turma ali, tentando falar um pouquinho mais de detalhes de como é que é a história da Invisto. Deixa as arrobas, eu acho, né, da Invisto, o pessoal, onde o empreendedor que está ouvindo quer mandar ali o seu projeto. Instagram, pessoal, @invisto com você, e o site é invisto.com.vc. E se inscreve, entra lá no site, lá tem o link para os empreendedores se inscreverem, né, de fato passarem por esse processo de análise da Invisto. Vai chegar para vocês esse... E o link também para os investidores que quiserem conhecer o nosso trabalho. Legal, show de bola, vai estar tudo aqui na descrição. Show de bola. É isso aí, muito obrigado então, a gente volta pessoal. a falar em mais oportunidades aqui durante o evento. Certo, Ferrari? A gente começou bem, né? Boa Deu tudo certo, né? Ficou legal, né? Ficou legal. Bom, muito obrigado, então, a você que está acompanhando aqui esse Jogando para a Plateia de dentro do Startup Summit 2023. Chique, hein? Quero agradecer, muito chique. Agradecer aos nossos parceiros, a Invisto, agradecer o Economia SC, que também vai estar com a gente aqui. O próximo episódio vai ser com ela, eu acho, né? Exatamente, a Ana tá aí. Tá isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a Plateia. Falou, gente. Obrigado. Tchau. Valeu.